Olá pessoal, continuando então, a página 31 tem algumas atividades para a gente resolver, tá? Atividade número 1. Represente uma reta numérica e localize os pontos que correspondem aos números inteiros indicados a seguir. Então aqui, pessoal, vocês vão fazer a reta numérica, tá? E vão representar, no caso, o 0 vai ser o ponto O. 3, positivo, né? Positivo sempre à direita, negativo à esquerda. É a letra Q. Assim que vocês vão fazer, tá? Pessoal, a 2 é para completar a tabela usando a ideia de sucessor e antecessor. Lembra que eu falei a questão de sucessor não muda. Eu somo uma unidade, é o sucessor. E o antecessor, né? O antecessor, eu subtraio uma unidade, tá bom? Então, vocês vão identificar. Então, por exemplo, vou fazer aqui do 5. Sucessor de 5. Sucessor de 5 mais 1. Eu devo 5, pago 1, vou ficar devendo 4. E o antecessor de menos 5. Quem vem antes do menos 5? Eu subtraio 1. Eu devo 5, eu devo 1, eu vou ficar devendo 6, tá? Fica um pouco estranho nos negativos, né, pessoal? Mas na reta numérica, pensando lá na ordem, aqui seria o menos 5. Quem vem depois do menos 5 é o menos 4. E quem vem antes do menos 5 é o menos 6, tá? Então, vocês vão completar ali a tabelinha. Continuando, então. Número 3. Em textos históricos, podemos encontrar as datas acompanhadas das abreviações antes de Cristo e DC depois de Cristo. Elas servem para indicar quantos anos antes ou depois do ano zero, o ano de nascimento de Cristo, algum fator ocorreu. Reescreva as datas mencionadas a cada item, substituindo a noção histórica pelo sinal positivo e negativo. Como assim? Então, o ano que Jesus Cristo nasceu é o ano zero. Se nasceu depois, nós temos os números positivos. Se nasceu antes, números negativos, tá? Então aqui é a letra A. 825 depois de Cristo. Então depois vai ser positivo. Então mais 825. Se fosse antes de Cristo, seria menos 825. Ok? Isso é a atividade número 3. Vamos para 4. Pessoal, a atividade número 4, ela vai trabalhar, em cada item escreva o seu oposto ou o seu simétrico, tá? Lembra que a ideia do seu oposto ou simétrico é o valor contrário. Como que eu poderia fazer aqui? Eu poderia representar como o sinalzinho de menos na frente, por exemplo. Menos o valor de menos 1. Esse menos na frente representa o oposto, tá? O que é o oposto? O contrário. Então, qual que é o contrário de menos 1? Mais 1.
Se eu faço aqui com o 9, qual que é o contrário, o oposto de mais 9? Menos 9, tá? É isso que é para vocês fazerem aqui na atividade 4. Na atividade 5, pessoal, está pedindo para calcular o módulo, o valor absoluto de cada resultado indicado. Então, por exemplo, eu identifiquei aqui o resultado na letra A, que vai ser mais 1. Então, aqui eu vou calcular o módulo de mais 1. Lembra que o módulo, o valor absoluto, ele vai considerar o número sem o sinal. Então, se era positivo, continua positivo. O valor absoluto, 1. No caso AB que eu fiz, que ia dar menos 9, qual seria o módulo de menos 9? Módulo de menos 9 seria o valor 9 sem o sinal. Então, era negativo, ficou positivo, tá? Então, o valor absoluto de um número positivo é ele mesmo. E o valor absoluto de um número negativo é ele positivo, tá? Então, vocês vão fazer o módulo de todos os resultados dos simétricos aqui, tá? Qual que é o oposto de 10? Qual que é o oposto de 3? Qual é o oposto de menos 6? O zero tem oposto, pessoal? O zero é neutro, não tem sinal, então pensem aí. Terminou essas atividades, pessoal? Vocês vão me mandar uma foto, ok? Olá, pessoal. Continuando, então. Para finalizar aqui a atividade, na página 32 tem uma conexão, tá? Então, vocês vão realizar a leitura desse textinho aqui que vai falar dos fusos horários, né? Que dependendo da região que a gente se encontra, tem a diferença no horário, né? Então, aqui nós seguimos o horário de Brasília, mas outros países têm diferença, tá? Então, às vezes é 1 hora a mais, 12 horas a mais, né? 3 horas menos, né? Então, vamos lá. A atividade tem o seguinte. A tabela a seguir mostra a diferença de tempo em horas entre algumas cidades e a cidade de Brasília, que é o fuso horário que a gente segue. Então, aqui nós temos a diferença de horário. Então, por exemplo, aqui. Em Barcelona, a diferença são de 4 horas a mais. Então, se aqui, por exemplo, é 1 hora da tarde, lá vai ser 5 horas da tarde. Buenos Aires não tem diferença, ó, 0 hora, não tem diferença. Havana são 2 horas a menos. Então, se aqui, por exemplo, é 3 horas da tarde, lá é 1 hora da tarde. Nessa lógica, tá bom? Com base na tabela, responda. Se em Brasília é meio-dia, que horas são em Moscou? Então, Moscou, 6 horas a mais. Então, se aqui é meio-dia, que hora vai ser lá em Moscou? E no México, se aqui é meio-dia, que horas vão ser lá no México? 3 horas menos. Tá? Então, vocês vão responder essa questãozinha aqui dos fusos horários, tá? Positivo. Lembrando, número positivo. Número positivo, nós vamos aumentar, é 1 hora maior, né? Aumenta. E o número negativo vamos diminuir. São horas menores, mais atrasadas, digamos assim, né? O positivo adianta do nosso horário e o negativo atrasa do nosso horário. Terminou, pessoal? Mandem foto, ok? Dúvida, só perguntar. Abraço!